Paz e bem. Este é o Laboratório da Alma, sou Padre Demétrios e vamos iniciar nosso bate-papo de hoje. Muito bem, minha gente, hoje queremos conversar um pouquinho sobre as nossas fragilidades. Nós já tocamos várias vezes sobre esse assunto durante o nosso Laboratório da Alma, mas hoje eu quero enfatizar o ato da necessidade do reconhecimento de nossas próprias fragilidades. Nós necessitamos vivenciar o nosso espírito de olhar para a própria vida e perceber as nossas limitações, as nossas dificuldades e levá-las a sério na nossa convivência com os irmãos e irmãs, com as pessoas. Olhar para as próprias fragilidades não é lá um exercício muito gostoso, porém é necessário. É mais fácil, sempre é mais fácil, a gente olhar para as fragilidades dos outros. Sempre é mais fácil. Meio que geneticamente estamos adaptados a reconhecer as fragilidades do outro. No entanto, perceber as próprias fragilidades é um baita de um exercício que nós devemos desenvolver. E é muito importante por quê? Porque, por exemplo, na fé cristã, a consciência da própria fragilidade anda lado a lado com a consciência dos próprios pecados. E quando nós temos consciência dos próprios pecados e consciência das nossas próprias fragilidades, aquele sentimento da humildade que acaba tomando conta de nós, esse sentimento fará de nós pessoas melhores. E aqueles defeitos que mais desagradam a nossa relação uns com os outros, aqueles defeitos, eles tendem a ter uma séria diminuição no nosso caminho. Então, muito importante a gente criar esse hábito de aprender a olhar a si mesmo. Lembra, esse é um dos passos do caminho do autoconhecimento. Olhar para si mesmo, tá bom? Então, vamos dar uma analisada nisso e vamos bater um papo sobre essas questões hoje, tá? A fragilidade, ela é humana, é algo da própria humanidade. Na cadeia biológica, nós não somos os seres mais fortes da natureza. Não somos. Pelo contrário, somos muito frágeis. A gente olha a girafinha nascendo, ela já nasce, a mãe já bate a cabecinha nela, ela já fica em pé e ela já começa a andar e correr para fugir dos leões. Ela já nasce adaptada nesse sentido. Nós não. Nós nascemos e dependemos dos outros para a sobrevivência. O que nós carregamos, aspas, meio que geneticamente, é uma capacidade de desenvolver no outro a empatia através da ocitocina, que é o chamado hormônio do amor. Gato, cachorro e ser humano têm essa facilidade de, apenas com o olhar, já tocar o coração de tal maneira que a ocitocina faz o seu trabalho. Então, um bebê recém-nascido, jogado numa lixeira, quando eu olho para aquele bebê chorando e eu vejo o rosto daquele bebê, automaticamente eu me comovo e me questiono como que um pai e uma mãe puderam abandonar essa criança frágil. Ali tudo. Eu me comovo. Quando eu olho para aquela criança, aquele olhar, aquele semblante faz com que a ocitocina em mim se eleve.
E com isso eu fico tocado por ela. Nós desenvolvemos essa capacidade, biologicamente falando, durante milhares e milhares de anos. Desenvolvemos. É a única segurança que a gente tem, o pai e a mãe, que se comovem com o fruto do seu ventre. Por isso que, por exemplo, na ótica de algumas religiões, o aborto provocado, ele é um princípio de desumanização. Porque, de uma certa forma, biologicamente, nós já nascemos com essa capacidade de pulsar no outro a ocitocina. E o pai e a mãe, eles, conforme se engravidam, eles também vão desenvolvendo um laço de ocitocina com a criança que irá nascer. Então, já se há um carinho da mãe para com a criança, mesmo sem ver o rosto da criança. Então, nós, humanos, desenvolvemos estas capacidades. E são as únicas capacidades que nós temos. Isso, mamar e chorar. Não temos mais nada. Uma criança recém-nascida é totalmente frágil. Para quem é cristão, Deus se tornar carne, Deus se fazer criança é algo magnífico, porque Deus assumiu a mais profunda fragilidade. Uma criança não tem defesa alguma. Depende totalmente de sua relação com a mãe e com o pai. Em várias tribos indígenas, no mundo afora, se desenvolveu uma consciência de responsabilidade social pela criança. Uma criança é como que filha de toda a tribo. E uma criança é defendida por toda a tribo. Então, várias tribos têm essa experiência. Então, não somente a mãe e o pai que são a proteção da criança, mas toda a tribo se torna a proteção da criança. Então, várias tribos têm essa experiência. Então, dizer que a fragilidade, a fraqueza, é uma marca biológica, mas também psíquica da fragilidade humana, da humanidade. Então, a fragilidade é algo próprio de ser humano. Ser humano são frágeis. Eu gosto muito de um filósofo, já comentei com ele num outro laboratório da alma, de um filósofo libanês, cristão maronita. Então ele é da nossa igreja, só que do rito maronita. Esse filósofo e poeta chamado Gibran Khalil Gibran. Então, esse filósofo, ele tem uma frase muito bonita. Ele diz assim que as almas mais fortes são aquelas que estão repletas de cicatrizes. As almas mais fortes são aquelas que estão repletas de cicatrizes. Os mais fortes são aqueles que carregam as marcas de sua fragilidade. Tomar consciência da própria fragilidade é exatamente assumir a nossa própria humanidade. Por isso que a palavra se fez carne. A palavra assumiu a nossa fragilidade. A palavra se fez gente. A fragilidade é própria de gente como a gente.
Então, a nossa humanidade é marcada por nossas próprias fragilidades. Reconhecê-las e assumi-las é sinal de fortaleza. As almas mais fortes estão repletas de cicatrizes. Agora eu quero dar uma olhada com você no exemplo de Paulo. Lembra, eu conversei com você e dizia com você que o laboratório da alma é um espaço para a gente tentar cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. Através do estudo da psicologia, da filosofia, da busca do autoconhecimento e da espiritualidade. A espiritualidade, ela faz parte. E Paulo, o apóstolo Paulo, é um profundo conhecedor da alma humana. E o grande instrumento que ele utilizou para conhecer a alma humana foi olhar para si mesmo. Paulo desenvolveu em sua vida uma capacidade de olhar para si mesmo que tornou um modelo universal para nós compreendermos a necessidade de reconhecermos as nossas fragilidades. Então, Paulo tem uma capacidade muito profunda disso. E Paulo, então, ele talvez na fé cristã, depois de Jesus, tenha sido a pessoa que mais conheceu profundamente os meandros da alma humana. Ficou bonito isso, né? Vou até repetir. Talvez seja ele, depois de Jesus, quem mais conheceu os meandros da alma humana. Então, o profundo conhecedor da alma humana, o apóstolo São Paulo. Por isso, então, ele se torna um exemplo para todos nós. Um exemplo de busca de autoconhecimento, de capacidade de reconhecimento das fraquezas, dos pecados, das fragilidades. Uma pessoa que se tornou profundamente empática, cheia de compaixão. Uma pessoa que conseguiu superar o próprio ego, abraçando a humildade, diminuindo o seu ego para que Cristo manifestasse sua força dentro de si. Então Paulo, ele conseguiu dar grandes passos de humanização. E olha que bonito, quanto mais humanos nós nos tornamos, mais semelhantes a Jesus nós nos tornamos. Quando eu e você abraçamos a humanização, nós também abraçamos a cristificação. Quanto mais humanos somos, mais cristificados ficamos. Porque nos tornamos cada vez mais semelhantes a Jesus. E aí você lembra, né, na espiritualidade cristã, o desejo de todo discípulo ser como o mestre. Por isso Jesus, ele veio nos ensinar a arte de ser humano. E faz parte da arte de ser humano o reconhecimento das próprias fragilidades. Então nós vamos dar uma pequena olhada num texto de Paulo, quero ler com vocês, pensar com vocês, essa realidade do reconhecimento das fragilidades. E mostrar que reconhecer as fragilidades é sinal de fortaleza. Fugir delas é que é sinal de fraqueza. A força consiste em reconhecer as próprias limitações, os próprios defeitos, as próprias dificuldades. Então, é o grande caminho para o autoconhecimento. E claro que nessa busca do reconhecimento das próprias fragilidades, nós estaremos tendo um verdadeiro combate, uma luta de boxe com o nosso próprio ego. O nosso próprio ego. E não nos iludamos. Gente, o nosso ego, ele é bom de braço. Ele briga bem. Briga bem. E geralmente, nas primeiras lutas, a gente sai todo marcado, hein? Olho inchado, porque ele bate pesado na gente. É uma luta consigo mesmo. É uma luta conosco mesmo. Então, de um lado estará
estará o nosso ego, do outro lado estará o nosso ego verdadeiro. E o nosso ego verdadeiro só encontrará seu sentido percebendo os seus próprios limites. E o limite faz com que eu e você nos tornemos humildes. Nós estamos nesses últimos dias pensando a questão da Amazônia. Isso tem tudo a ver com esse assunto. Lá na Amazônia tem gente morando lá. Gente que nasce lá, que não nasce no hospital. Nasce no mato. Nasce na floresta. A mãe fica grávida e ela dá à luz na floresta e não no hospital. Tem gente lá, nascida na floresta. E a floresta, então, é a casa da pessoa. Que direito tenho eu de chegar lá e derrubar a casa da pessoa? Que direito tenho eu? Isso é a arrogância do humano. Mas lá tem ouro, lá tem riqueza, vamos explorar a riqueza. Que direito eu tenho de entrar na sua casa e explorar a riqueza que está na sua casa? Eu tenho esse direito? Quanta arrogância, quanto ego inflado. Se o ser humano não se mudar, essas situações de opressão também não vão mudar. Por isso a revolução que Jesus trouxe, nós falamos isso nos primeiros encontros, a revolução que Jesus trouxe não é uma revolução da sociedade, é uma revolução da pessoa, do humano. Jesus tem no coração dele que o mundo só muda se o ser humano mudar. Não adianta tentar mudar o mundo se o ser humano continua o mesmo que tem aquele ego inflado. Se não muda o humano, as opressões continuam da mesma forma. Por isso, então, o reconhecimento da fragilidade é força. E a pessoa que reconhece suas próprias fragilidades, ela é uma pessoa forte. Essa pessoa, ela pode ajudar a mudar o mundo. Mas sem reconhecer as fragilidades e assumir o nosso lugar de humildade neste mundo. Por exemplo, o exemplo que acabamos de dar. Eu reconhecer que eu não tenho direito algum de derrubar a casa do outro. Eu não tenho esse direito de derrubar a casa dos indígenas. Eu não tenho esse direito. Mas tem riqueza. Eu não tenho esse direito. Eu tenho que ter a humildade de assumir. Eu não tenho esse direito. Eu não posso tudo. Eu sou limitado, eu sou frágil. Se eu derrubo a casa do outro, isto é, a floresta, eu estou deixando de ser humano, eu estou me monstrificando. Estou me monstrificando, estou me tornando um monstro. E nós estamos numa época onde o humano se monstrificou. E isso vai pegando todas as pessoas. E se nós não tomarmos cuidado, nós estaremos na mesma onda. Isso vai pegando todas as pessoas. As pessoas vão se monstrificando e de tanto conviver com monstros, nós vamos começando a achar que os monstros são bonitos, mas não são. De tanto conviver com um monstro horrendo, nós começamos a tolerá-lo no caminho. Então, por isso, necessidade de olhar para as nossas fraquezas e fragilidades. Pessoal, até aqui, tudo bem? O que estava acontecendo naquele tempo? Na comunidade de Corinto, passou um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas eram missionários que tinham uma tendência judaizante. E eles diziam que é preciso viver a lei judaica para seguir a pessoa de Jesus.
É preciso você virar judeu, você virar judia, para você seguir Jesus. E para Paulo, você ser judeu te obriga a viver a lei. Só que, você vivendo a lei, você não vai consegui-la vivê-la perfeitamente. Então, se a salvação vem pela lei, e eu não consigo viver a lei plenamente, eu nunca vou alcançar a salvação. Porque eu não tenho como viver a lei plenamente. Eu tenho pecado. Lembra de Jesus? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí faz de conta que eu estava lá. Eu pego uma pedra e jogo na cabeça dela, da mulher lá. Todo mundo vai olhar para mim. Você, Demétrios, você não tem pecado, mas você fez isso, mas você fez tal coisa, mas você pensou tal coisa, mas você falou tal coisa, e você está dizendo para nós que você não tem pecado? Quem merece ser apedrejado é você. Eu é que mereço ser apedrejado, porque eu estou afirmando diante de todos que eu não tenho pecado. Só que eu já não sou mais um jovenzinho, eu já estou ficando já mais velhinho. E os mais velhinhos lá começaram a pensar isso. Bem, se eu atirar a pedra, eles conhecem meu pecado. Aí quem deve ser apedrejado sou eu. Quer saber de uma coisa? Eu vou embora. E os mais velhos começam a ir embora. Começam a ir mais embora porque reconheceram os seus pecados e reconheceram as suas fragilidades. Se eles não tivessem reconhecido o seu pecado e sua fragilidade, eles teriam se tornado desumanos e teriam matado aquela mulher. Eles teriam se monstrificado. Mas não, eles foram embora. E ao ir embora, eles foram embora mais humanos do que eles chegaram. Eles são mais gente de verdade, agora que foram embora, sem atirar pedra na mulher. E tudo isso aconteceu porque Jesus provocou neles o reconhecimento de suas limitações, de suas fragilidades, dos seus próprios pecados. Para Paulo, eu e você não temos condição de viver plenamente a lei. Nós sempre estaremos em débito com a lei. Sempre estaremos em débito com ela. E porque sempre estaremos em débito com a lei, eu e você necessitamos da graça. E quem derrama a graça é Jesus. Para Paulo, a salvação não vem pela lei, porque eu não tenho como viver o espírito da lei. Por isso a salvação, ela é alcançada por mim, porque ela foi dada de graça para mim. E quem deu a graça para mim foi Jesus. A graça da salvação. Aquelas pessoas que passaram na comunidade semearam joio dizendo: você tem que viver, você tem que obedecer à lei, você tem que virar judeu e viver a lei para você ser salvo. Mas não dá para ser salvo porque eu não consigo viver plenamente a lei. A salvação vem pela graça. Mas aqueles que lá passaram, você deve viver a lei, porque nós vivemos a lei. Eles acabam se colocando numa condição de super missionários, super apóstolos, de gente que faz muito, de gente que é perfeita, de gente que não tem defeito, de gente que não tem fragilidade, de gente que não tem fraqueza.
E aí, para Paulo, quanto mais eu renuncio às minhas fraquezas, mais fraco eu me torno. E quanto mais eu abraço as minhas fraquezas, mais forte eu me torno. E aí Paulo vai explicar o porquê. Então, num primeiro momento, Paulo ele vai começar a falar assim, gente, se é para se gabar, porque esses missionários estavam se gabando, se é para se gabar, aí Paulo vai nos ensinar, vou me gabar de tal coisa. Vamos dar uma olhada então no texto, tá bom? O texto é muito interessante, tá? Então, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16, ao capítulo 12, versículo 10. Vamos começar. Repito, que ninguém me considere louco, ou então que me suportem como louco, a fim de que eu possa me gabar um pouco. O que vou dizer, não o direi conforme o Senhor. Olha, Paulo está dizendo, o que eu vou dizer agora não é conforme o Senhor, não é conforme Jesus nos ensinou. Ok? Então não é conforme Jesus. Mas é como louco que eu estou falando. Certo de que tenho motivos para me gabar. Então Paulo está falando, eu estou falando com uma pessoa que não está em seu juízo perfeito. Mas vou falar. Ele está dizendo, mas vou falar. Mas eu vou falar como quem não está no juízo perfeito. Na normalidade, eu não falaria isso. Isso que Paulo está dizendo. Na normalidade, eu não falaria isso. Mas porque estão se gabando que são superiores, eu vou me gabar, mas estou falando com uma pessoa que não está em seu pleno juízo. E aí Paulo continua. Visto que muitos se gabam de seus títulos humanos, também eu vou me gabar. Vocês assim, tão sensatos, suportam de boa vontade os loucos, e suportam que os escravizem, que os devorem, que os despojem, que os tratem com soberba, que os esbofeteiem. Digo isto para a vergonha de vocês. Até parece que nós é que somos fracos. Aqueles pseudos missionários que queriam obrigá-los a viver a lei judaica, eles então colocaram um pesado fardo nas costas da comunidade. E a comunidade aceitou o pesado fardo. Eles aceitaram o pesado fardo. Vamos tentar viver a lei judaica para termos a salvação. A salvação não vem pela lei. A salvação vem pela bondade de Deus, que derramou sobre nós a sua graça. Eu não me salvo. Eu sou salvo por Ele. Eu não tenho como me salvar. Então, Paulo, estou dizendo como louco. Aí Paulo continua. Aquilo que os outros têm a ousadia de apresentar, falo como louco, eu também tenho. Eles são hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São ministro de Cristo? Falo como louco. Eu sou muito mais. Olha que bonito. Eles são ministro de Cristo? Eu sou muito mais. E Paulo está dizendo que é muito mais porque Paulo reconhece que a salvação vem pela graça e não pela lei. Não é Paulo que se salva, é Jesus quem salva Paulo. E aí então Paulo é ministro de Cristo, muito mais do que os outros. E aí ele vai dar alguns exemplos de como ele foi mais ministro de Cristo. E aí vem os exemplos, ó. Muito mais pelas fadigas, muito mais pelas prisões, infinitamente mais pelos açoites.
frequentemente em perigo de morte. Dos judeus, eu recebi 5 vezes os 40 golpes menos um. Paulo foi açoitado em 5 momentos diferentes. E ele levou em cada um desses momentos 39 chibatadas. Ok? Os outros não levaram nenhum tapinha. E Paulo levou a chibatada por viver e pregar o Cristo. E olha só. Fui flagelado 3 vezes. Uma vez fui apedrejado. Ele e Barnabé foram apedrejados uma outra vez. Lá. Gente. 3 vezes naufraguei. Passei um dia e uma noite em alto mar. Nesses naufrágios, ele teve um momento que ele ficou lá boiando lá, um dia e uma noite, até ser resgatado. Fiz muitas viagens, sofri perigos nos rios, perigos por parte dos ladrões, perigo por parte dos meus irmãos de raça, perigos por parte dos pagãos. Muitos judeus queriam matar Paulo, então Paulo passou perigo. Mas também muita gente nas cidades queriam matar Paulo. Em Filipos queriam matar Paulo. Em Corinto desejaram matar Paulo. Em Éfeso desejaram matar Paulo. Na Galácia desejaram matar Paulo. E aí foram indo. Então Paulo, aonde passou, Paulo teve problema. Por quê? Porque Paulo, ele manifestou o desejo de Cristo e algumas pessoas não queriam esse jeito de Cristo lidar com as coisas. Por exemplo, que homem e mulher são iguais. Muita gente não aceita isso. Essa semana, vocês viram o que o meu xará fez com a sua chefe, a desembargadora, na cidade de Registro? O meu xará, Demétrios, não é? Que ele, procurador, ele espancou a sua chefe, certo? A procuradora-chefe, e espancou por um simples motivo, porque ela é mulher. Isso. Não aceitam, gente. Na nossa sociedade não se aceita que homem e mulher são iguais. Então, por isso, Paulo pregava, homem e mulher são iguais. Paulo, então, sofreu muito, foi perseguido. E aí Paulo coloca aqui, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos por parte dos falsos irmãos. Quem são os falsos irmãos? Aqueles que são cristãos, mas por trás colocam Paulo em perigo. Mais ainda, morto de cansaço, muitas noites sem dormir, fome e sede, muitos jejuns, com frio, sem agasalho. Nossa, hein? Quanta coisa que ele passou. E para não contar o resto, a minha preocupação cotidiana, a atenção que tenho por todas as igrejas. Quem fraqueja sem que eu também me sinta fraco? Olha as limitações de Paulo, a fragilidade. Mas quando Paulo percebe o sofrimento do outro, Paulo sente em si o sofrimento do outro. Quem cai sem que eu me sinta com febre? E olha lá. Se é preciso gabar-se, é de minha fraqueza que vou me gabar. O Deus e Pai, vou repetir essa frase, se é preciso gabar-se, é de minha fraqueza que vou me gabar. Olha o método aqui. Olha o método de Paulo, que é de Jesus. Paulo aprendeu isso, foi com Cristo. Agora, ele está falando do Senhor. Se é preciso me gabar, é de minha fraqueza que vou me gabar. O Deus e Pai
do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador do rei Aretas guardava a cidade dos damascenos com a intenção de me prender. Mas fizeram-me descer de uma janela ao longo da muralha, dentro de um cesto. E assim eu escapei das mãos dele. Ele está contando esse caso porque esse caso ficou famoso. Para mostrar, olha, é dessas coisas que eu tenho que me gabar. É do sofrimento, é do açoite, é das dificuldades. Eu não tenho superpoderes. O que eu tenho são limitações. E aí Paulo vai dizer assim, ó, já é o capítulo 12. É preciso gabar-se? É preciso gabar-se? Embora não convenha, vou mencionar as visões e revelações do Senhor. Agora Paulo vai falar de uma experiência mística. Ele já falou de suas experiências práticas, aonde ele sofreu muito, em nome de Cristo. Em nome de Cristo. E isso para Paulo é motivo de orgulho. Sofrer em nome de Cristo. Isso para Paulo é motivo de orgulho. Um grande motivo de orgulho. E olha que bonito aqui, ó. Agora ele vai falar da experiência mística dele. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Para os judeus, existem várias camadas do céu. Existem várias camadas do céu. Ali tudo. Então ele está falando que chegou no terceiro céu. Tá? Se eu estava em seu corpo, eu não sei. Se fora dele, eu não sei. Deus o sabe. Sei apenas que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que não são permitidas ao homem repetir. Quanto a esse homem, eu me gabarei. Quanto a mim, só vou me gabar das minhas fraquezas. Então o que Paulo está falando? Ele teve uma experiência mística maravilhosa. Ele teve uma experiência mística fantástica. No entanto, o que aconteceu com Paulo, para essa experiência, não é importante. O importante é levar uma vida no serviço de Cristo. E foi nessa vida que Paulo tomou consciência de suas fraquezas. Então, das fraquezas que ele vai se gabar. E aí, gente, ele fala assim, ó. Se eu quisesse me gabar, não seria louco, pois estaria dizendo a verdade. Mas isso eu não faço, a fim de que ninguém tenha de mim conceito superior àquilo que vem em mim ou que me ouve dizer. Não vou me gabar porque eu não quero que você tenha uma impressão superior ao que eu sou de verdade. Isso. Mais da metade dos seres humanos buscam aparecer mais do que são. Paulo não quer aparecer mais do que ele é. Paulo quer aparecer quem ele é. Por isso Paulo está dizendo de suas fraquezas. Agora Paulo vai falar de uma experiência particular dele que lhe causa muito sofrimento e é um gigantesco sinal de fraqueza. E aí Paulo vai dizer assim: para que eu não me inchasse de soberba, por causa dessas revelações extraordinárias, aquela experiência mística que ele teve. Não é? Veja, qualquer pessoa que tem uma experiência mística profunda, o grande desejo dela é contar para todo mundo, não é verdade? Eu estou lá, eu tive um sonho, Deus falou comigo. Olha, Deus falou comigo no sonho. Olha, Deus falou comigo no sonho. Olha, Deus falou comigo no sonho. Olha, Deus me mandou dizer tal coisa. Olha, Deus me mandou dizer para você tal coisa. Olha, Deus, a pessoa quer mostrar. O que Paulo está falando? Eu quero esconder.
para que eu não me enchesse de soberba por aquela experiência mística que eu tive. Aí Paulo fala: foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que eu não me encha de soberba. Existem muitas teorias sobre o que é esse espinho na carne que Paulo tem. Hoje a mais forte é uma doença. Paulo tinha uma doença que o impedia de se comunicar bem algumas vezes, e era uma experiência que as pessoas confundiam com alguma coisa a ver com o diabo. Por isso, um anjo de Satanás a me espancar. Alguns dizem, chutam, que Paulo ele era epilético. E por diversas vezes ele tinha tido convulsão na frente das pessoas, o que era para ele um motivo de vergonha. Se foi isso mesmo. Ainda mais naquele tempo, né? A pessoa tem convulsão, espuma pela boca, treme, perde o controle. O que vão falar dele? Ele está com um demônio. Um anjo de Satanás. Ele está com um anjo de Satanás que possuiu ele. Um anjo de Satanás a me espancar. Então, pode ser que seja de fato isso. Pode ser. Assim tudo, né? Lá. A minha postura é, nós não sabemos, mas isso pode ser. Tá? E aí, gente, agora vem o passo mais importante. Ó. Por esse motivo, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, Paulo pediu, por causa desse problema que ele tem, que nós não sabemos bem o que é, ele pediu 3 vezes, Senhor, afasta isso de mim, tira isso de mim, me cura, me liberte disso. 3 vezes Paulo pediu. Mas veja o que Paulo fala agora. Ele, porém, ele é Deus, né? Ele, porém, me respondeu, para você basta a minha graça, pois é na tua fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Ele me disse, para você basta a minha graça, pois é na tua fraqueza, que a força manifesta todo o seu poder. Portanto, com muito gosto, prefiro gabar-me de minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E é por isso que eu me alegro nas fraquezas, humilhações, necessidades, perseguições e angústias por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. E aí termina o texto. Pessoal, ok? Esse finalzinho, ele é importante repetir. Além de ser um texto muito bonito, ele é a alma desse nosso encontro hoje. É a alma do nosso encontro hoje. Que é o reconhecimento das nossas fragilidades. E aí, olha que legal. Então, Paulo dizendo, porém ele me disse, para você basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Portanto, com muito gosto, prefiro gabar-me de minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, aqui na visão espiritual de Paulo, o Cristo trabalha em nós.
Porque nós assumimos a verdade que nós somos. Se eu vivo escondendo as minhas fraquezas, se eu vivo ocultando as minhas fraquezas para parecer aquilo que eu não sou, eu sou uma mentira. E Deus não trabalha com a mentira, porque Ele é verdade. Por isso, assumir o que nós somos, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, assumir o que nós somos. É importante frisar isso. Na metodologia de Paulo, ele coloca dessa forma. E aí Paulo ainda coloca aqui pra gente, ó. E é por isso que eu me alegro nas fraquezas, humilhações, necessidades, perseguições e angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então, isso é muito bonito. Isso é um dos pontos mais saborosos, cheirosos da fé cristã. Um dos pontos principais. Enquanto na sociedade todo mundo busca ser primeiro, parecer forte, parecer poderoso, e aí então o ser humano tenta colocar o sentido de sua vida na conquista de bens. Quanto mais bens eu tenho, mais eu pareço bom, mais eu pareço melhor, não é? E aí, por quê? Porque as pessoas são julgadas por aquilo que elas têm, e aquilo que elas têm ocultam aquilo que elas são. Na fé cristã, nós então tentamos ser nós mesmos. E o reconhecimento de nossas fragilidades é uma atitude de quem é forte. Por isso, uma pessoa comete um erro. Ela chega e fala, olha, eu errei, não devia ter feito isso, eu errei, te machuquei. Essa pessoa que reconhece isso é uma baita de uma pessoa cheia de força. Não é fraco. Está mostrando sua fraqueza. Está assumindo sua fraqueza. E isso mostra o quão forte ela é. Reconhecer as fraquezas é um sinal de força. É um importante sinal de força. Gente, isso é bonito. E isso é a alma da fé cristã. Por isso que a fé cristã, em última instância, ela leva à humildade, à empatia. Porque somos capazes de olhar para nós mesmos. Por isso que com o pecador, nós tratamos o pecador com compaixão. Por isso que pregamos o perdão. Perdoamos porque nós tomamos consciência de nossas fragilidades. Eu tenho tanta dificuldade de perdoar. Isso acontece muitas vezes com a gente. Acontece muitas e muitas vezes. E geralmente quando nós temos muita dificuldade de perdoar, na mesma medida temos muita dificuldade de reconhecer nossas fraquezas, nossas fragilidades. Eu acho muito bonito quando a pessoa chega no confessionário e fala, padre, quero pedir perdão porque não estou conseguindo perdoar. Eu acho muito bonito. Porque a pessoa está levando o perdão a sério. Está levando tanto o perdão a sério que sua falta de perdoar está te incomodando. Gente, isso é sinal de força. Não é sinal de fraqueza. Mas ela está mostrando o quê? Sua fraqueza.
está assumindo sua fraqueza. E aí, gente, o primeiro passo para ela perdoar é exatamente ela estar reconhecendo que ela tem dificuldade de perdoar. Está passando mal por isso. Está incomodada. Ela não está se sentindo bem. Ela está incomodada consigo mesma. Gente, isso é uma baita de uma experiência de força que a pessoa tem. E quando a pessoa assume esse tipo de coisa, assume suas dificuldades, assume os seus problemas, os seus dilemas, as suas fragilidades, as suas fraquezas, essa pessoa, ela vai dando grandes passos em equilíbrio emocional. Grandes passos em equilíbrio emocional. As pessoas que mais alcançaram o equilíbrio emocional são pessoas que enfrentaram, que lidaram diretamente com as suas fragilidades, reconhecendo-as na própria vida. Então são as pessoas que alcançam maior equilíbrio emocional. Percebe? Para eu e você alcançarmos o equilíbrio emocional, nós temos que passar por esse caminho, o caminho de vivenciar as nossas fragilidades. Então, quando nós pensamos em fragilidades, há muitas palavras fortes que acompanham a nossa fragilidade. Então, uma pessoa que reconhece o seu ciúme, o ciúme é uma baita de uma fragilidade. Para se começar a superar o ciúme, é preciso reconhecer que o ciúme faz mal. É preciso assumir, eu sou uma pessoa dominada por isso e eu estou fazendo mal ao outro e a mim. O ciúme tem uma capacidade muito grande de fazer mal para muita gente. Mas principalmente para o objeto do ciúme. Então, faz mal, é uma coisa que faz mal ali tudo. Reconhecer as palavras fortes que nós não queremos reconhecê-las. Já dei para você o exemplo da palavra ódio, que nós fugimos dessa palavra. Porque é uma palavra muito feia, muito forte. Uma palavra muito, muito feia, muito forte. Mas tal pessoa fez tal situação que fez tal mal, eu fiquei com ódio dela. Só que em vez de falar ódio, eu falo que estou com raiva, que eu estou com uma mágoa, que eu estou ressentido, que eu estou todo tchoco, não é? Só que dentro de mim, o que está lá? Está um lobo feroz querendo devorar aquele que fez tal coisa. Então a palavra correta é a palavra ódio, mas é uma palavra muito forte. Então eu fujo disso. Não, eu nunca, meu coração não conhece o ódio, não, é isso, né? E quando aquela pessoa chega e fala para mim assim, é porque todo mundo gosta de mim. Não tenho problema nenhum, não, todo mundo gosta de mim. Aí eu já começo a pensar assim, bem, não é que todo mundo não gosta de você, é que você não sabe o que as pessoas pensam de você. Porque se a gente soubesse o que as pessoas pensam de nós, nós nunca falaríamos uma barbaridade dessa. Todo mundo gosta de nós. Se aquele que passou fazendo bem por essa terra tinha um monte de gente que não gostava dele, imagine nós. Jesus só passou fazendo o quê? Fazendo o bem. Morreu do jeito que morreu. Imagine nós. Não é? Então a gente tenta fugir daquelas palavras fortes. Mas é necessário dar nome aos bois. Dê nome para as suas fragilidades. Que nem quando nós falamos do pecado, lá tem que dar nome para o pecado. Tem que dar nome para a sua fragilidade. Reconhecer, ter clareza do que é que você está sentindo. Do que é que você carrega dentro de si. Quem quiser uma leitura bonitinha, gostosinha sobre isso, tem um livrinho do Anselm Green, um monge, chama Pequeno Dicionário das Emoções. Pequeno Dicionário das Emoções.
É um livro simplesinho, bonitinho ali tudo, simplesinho ali, muito interessante ali tudo. Agora, se você quiser um outro mais profundo, leia um livro. Não estou lembrando o nome do autor, tá, gente? Me perdoe se não lembrar o nome do autor, mas o nome do livro, corretamente, Os Defeitos dos Outros. Os Defeitos dos Outros. Os Defeitos dos Outros. É um livro que é publicado pela Paulus. É um livro antigo já, mas muito interessante. Os Defeitos dos Outros, tá? Lá. Mas esse livrinho muito bonitinho, simplesinho, singelinho, Pequeno Dicionário das Emoções, ele ajuda bastante a gente perceber algumas coisas, dando mais os nomes corretos para aquilo que nós sentimos. É preciso dar nome correto. Ali tudo, né? É muito raro na vida de padre, por exemplo, na minha vida, eu estou completando 21 anos de padre, né? Nesses meus 20 anos, é muito raro alguém chegar para mim e falar assim: padre, eu quero confessar o ódio que eu sinto de tal coisa. Não se fala, gente. E a gente falando assim, sai até babinha aqui no canto da boca da pessoa. A pessoa está até babando de ódio, sai a babinha assim. A babinha pinga na mesa, começa a furar a mesa. Ali a babinha da pessoa, uma babinha ácida. Ali tudo, né? O olho da pessoa, a pessoa fazendo aquele semblante assim, todo terno. Eu não tenho ressentimento. E o olho saindo aquelas labaredas de fogo. Assim, tudo, né? A língua, aquela cobra. Ali tudo, né? Mas a pessoa, não, eu não sinto isso. Ai, né? Raramente alguém chega e fala: eu quero confessar o ódio que eu sinto. Eu quero cuidar, eu quero tirar esse ódio dentro de mim. Gente, raro, extremamente raro uma pessoa que faz isso. A tendência é esconder. A tendência é ocultar. Antônio, por exemplo? Pode ser. É da Paulo? Vê se é da Paulo. Então é. Porque só tem esse título lá. Ela pesquisou aqui, é Antônio Polizeno, Os Defeitos dos Outros. Tá? Os Defeitos dos Outros. Muito interessante, eu tenho esse livro aí tudo. Lá, muito interessante. Lá tudo. Ok? Então, as palavras fortes, faz ela aparecer. Dê nome correto para aquilo que você carrega como fragilidade. Ali tudo. Carrega isso. Uma pessoa, ela falava para mim, há muitos anos atrás, assim tudo, né? Eu me sinto... Ela não soube achar a palavra. Então ela disse assim para mim: eu me sinto uma manteiga derretida. Manteiga derretida. É algo tipo assim, eu sou muito frágil, eu sou muito mole. Ela não achou a palavra para traduzir isso, então ela utilizou a expressão manteiga derretida. Qualquer coisa eu choro, qualquer coisa eu me desmonto. Ela assumindo... É difícil assumir isso, gente. É difícil a pessoa falar assim: olha, eu sou tão frágil nesse ponto que qualquer coisa eu choro. Difícil. Isso, né? Então, por isso, as palavras fortes, as expressões fortes devem aparecer no reconhecimento de nossas fragilidades. Muitas das nossas fragilidades nascem daquilo que realmente nós buscamos em nossa vida. As nossas necessidades mais profundas. O que buscamos de fato na vida. Muitas e muitas. Tá? Ali tudo. Uma dessas necessidades que nós buscamos na vida é a necessidade de ser amado. De ser amada. Há essa necessidade. Sermos amados, sermos amadas. E muitas vezes aparecem fragilidades por isso. Porque muitas vezes nós não somos amados. Ou pelo menos não nos sentimos amados como gostaríamos que fôssemos. Muitas e muitas vezes acontece isso. E aí então, uma pessoa que tem um desejo muito grande de se sentir amado, mas isso não é correspondido, a pessoa ela vai
vai ter uma fragilidade que vai ser profundas carências afetivas. Eu já vi pessoas chegar para mim assim, olha, eu sou Demétrios, eu tenho carência afetiva. Eu tenho carência afetiva. Não fui amado por minha mãe, não fui amado por meu pai, eu fui abusado por meus irmãos, sofri muito. No trabalho eu sempre fui muito humilhada, fui muito humilhado no trabalho, ali tudo. Então a pessoa, ela assumindo uma de suas situações mais frágeis, suas carências afetivas. Então, boa parte de nossas fragilidades estão em torno dessa nossa necessidade de sermos amados. Ok? Então, boa parte delas acontece aí. Uma outra necessidade é a necessidade de sermos reconhecidos. E boa parte de nossas fragilidades nascem disso. Das muitas experiências nossas, as quais nós não somos reconhecidos. Então, várias experiências. Eu lembro de um amigo meu que ele falava assim, olha, eu tirei 10 na prova. Meu irmão tirou 10 na prova. Meu pai e minha mãe elogiaram meu irmão, mas não falaram nada para mim. Um exemplo entre tantos que ele falava para mim. Um exemplo. Entre tantos e tantos e tantos e tantos e tantos e tantos exemplos. E a gente via na prática que ele não estava mentindo, não era uma impressão dele, era real, era fato real. Ali tudo, né? Ele se esforçava muito, então ele passou a vida inteira se esforçando por ser reconhecido pelo pai e pela mãe, mas nunca foi reconhecido pelo pai e pela mãe. Nunca foi reconhecido. E ele assumindo isso para mim, assim, somos amigos, tudo, assumindo de boa, assumindo assim, olha, eu percebo essa carência em mim, nesse sentido, eu quis muito ser reconhecido pela minha família, mas minha família nunca reconheceu. E ele falando para mim assim, descobrir a experiência religiosa deu para mim conforto, porque pelo menos Deus me reconhece. Essa é a experiência dele. Vocês percebam? Uma baita de uma fragilidade, fazendo com que a pessoa seja um baita de um homem cristificado, uma pessoa fortalecida, que encontrou na religião força para a sua vida. Uma experiência muito legal, a experiência dele, ele encontrou isso. Deus me reconhece. E aí ele pega um texto como esse de Paulo, para você basta a minha graça, porque é na fraqueza que a força manifesta o seu poder. Já pensou ele ouvindo isso? Sempre que ser reconhecido, ninguém reconheceu, Deus chega para ele e fala assim, você não precisa ser reconhecido por ninguém, basta eu te reconhecer. Na tua fraqueza eu manifesto a minha força. Gente, essa pessoa ela sai do cemitério existencial para uma verdadeira gruta, um verdadeiro sepulcro com a pedra rolada, a experiência da ressurreição. Ele faz essa experiência ali tudo. Então, o reconhecimento das fragilidades é necessário e boa parte das nossas fragilidades estão ligadas a essa necessidade de sermos reconhecidos. Então, uma criança faz um bichinho de massinha na escola, a professora fala, olha, leva para o seu pai, para sua mãe, mostra para eles. Aí mostra para a mãe fala, nossa filho, que coisa bonita, está esperando o pai chegar, o pai chega mamado de cachaça, de corote, aquele corote bem vagabundo mesmo, que dá dor de cabeça, né? E aí chega lá tudo, tira essa porcaria daqui, que coisa feia. Não é?
A criança se sente profundamente fragilizada. Profundamente fragilizada. E, gente, isso marca a vida inteira da pessoa. Nós temos a necessidade de sermos reconhecidos. E boa parte das nossas fragilidades nascem nessa questão aqui. Ok? Uma terceira necessidade que nós temos é a necessidade de pertencer. Pertencer a grupo, pertencer à família, pertencer a uma tribo. Nós temos a necessidade de pertencimento. A igreja é uma grande instituição promotora do pertencimento. A igreja é uma grande promotora do pertencimento. Ali tudo. Temos a necessidade de pertencer. E lá vai. Boa parte das nossas fragilidades nascem da necessidade de pertencimento. Boa parte das nossas fragilidades nascem daqui. Então, eu quero fazer parte do time de vôlei lá, dos meus amigos, tudo, né? Mas eu lá não sou muito bom no vôlei lá, tudo, né? Meio baixinho ali, tudo, né? Vamos dividir os times. Eu quero fulano, quero ciclano, quero fulano, quero ciclano, quero fulano. E eu fiquei lá o último. E você vai ser o juiz. Quando fazia isso comigo, eu dava falta para todo mundo. Eu azucrinava a vida assim, não, foi fora. Não caiu dentro, não, caiu fora, ponto para o outro. Acabava com o jogo, ali tudo. Mas eu nunca me vinguei. Eu sempre fui uma pessoa muito equilibrada e eu nunca fiz isso de vingança. Nunca fiz isso. Ainda bem que eu era melhor no futebol do que nisso, mas tudo bem. Voltando. Quando a gente é excluído de um grupo, quando a gente é humilhado por alguém do grupo, quando a gente é colocado à margem do grupo, quando os nossos amigos nos traem, quando os nossos amigos vão passear e não nos chamam, todo esse tipo de coisa que mexe com o pertencimento nos causa também, nos faz vivenciar profundas fragilidades. Muitas fragilidades estão ligadas a essa necessidade de pertencimento. Ok? Então, ficar de olho nessas 3 necessidades, tá bom? Necessidade de ser amado, necessidade de ser reconhecido, necessidade de pertencimento. Então, esses 3 níveis de necessidades existenciais que nós carregamos, ok? Dentro de nós. E aí, então, uma palavra que talvez traduza cientificamente essa experiência é a palavra vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Que é esse conjunto de incertezas, limites, fraquezas, erros, etc, etc, etc. A gente que está vivenciando profundas vulnerabilidades em termos de necessidades materiais. Gente, não está comendo. Conversei com uma pessoa que ela está falando assim, que ela está pulando refeição. Pulando refeição. Se toma café, não almoça, janta. Se janta, não toma café, almoça. E está revezando, está pulando refeição. Está tendo dificuldade de se alimentar. Uma outra pessoa dizia assim, eu não gosto de comer salsicha, mas é o que está dando para comprar. Gente, eu conheci pessoas que são mais naturebas, são pessoas que têm uma alimentação mais saudável, está encontrando muita dificuldade, está entrando nos industrializados, está entrando nessa dificuldade. E tem pessoas que estão com o pouco dinheiro que tem, comprando alimentos que não precisam ser cozidos por causa do preço do gás. Vulnerabilidade. Fora os milhões que não têm nada para comer. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade física, material, que também vai provocar fragilidades em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Uma criança que não tem o que comer
ela se sente profundamente fragilizada. Um pai e uma mãe que não têm o que dar de comer para o filho, para a filha, se sentem profundamente fragilizados. Então, há um conjunto aí de coisas. Então, todas essas situações, talvez a palavra que resume é a palavra vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Ok, pessoal? Ok? Estamos chegando no finalmente. Então, dizer para vocês isso, ó. Consciência da própria finitude. Somos frágeis e reconhecer nossas fragilidades é ter consciência da própria finitude. A realidade nos impõe nossa pequenez. Abraçar a imperfeição e seguir em frente. Nós estamos de passagem. Nós somos finitos. Nós estamos perdendo nossas forças. Quem é mais jovem está ganhando. Quem está ficando mais velho está perdendo a força. Perdendo músculo, está perdendo neurônios, sinapses. Está perdendo as coisas, vai caindo tudo. Está perdendo colágeno. Colágeno. Está perdendo. Tá. Né? E aí carca botox, põe um torniquete aqui para apertar, para puxar, né? Mas é isso. Isso tudo é fragilidade. E a fragilidade é a prova da nossa finitude. Precisamos aprender a conviver com elas, reconhecê-las, assumi-las, para que na nossa fraqueza a força manifesta todo o seu poder. Reconhecer as nossas fragilidades é, acima de tudo, ser forte. Então, termino relembrando a experiência de Khalil Gibran, quando ele nos ensinava que as almas mais fortes estão repletas de cicatrizes. As almas mais fortes estão repletas de cicatrizes. Que eu e você tenhamos alma forte. Paz e bem a todos. Amém.